Oi amigos, tudo bom? Começando mais um vídeo por aqui, esse vídeo é um pouquinho diferente, mais uma conversa pra eu passar algumas atualizações de tudo que aconteceu e do que tá acontecendo até aqui. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo pro canal, enfim. E o último vídeo que eu gravei então foi contando pra vocês o relato aí do meu sonho, né, com o Isaac, o meu sonho de gestar, da gestação, que a gente acabou perdendo ele morreu. Então agora eu vou contar pra vocês como que tá sendo um pouco e o que tá acontecendo, né? Pra começar, já tô num cenário um pouco diferente, que eu acho que nunca apareci por aqui nesse cenário, a porta do guarda-roupa ali aberta. Por quê, gente? Porque nos mudamos, gente. Aqui nesse canal tem todo o vídeo de quando a gente casou, né, que a gente foi morar no apartamento que a gente morava, eu mostrei pra vocês como que era o apartamento, depois das atualizações, como que ele ficou com os nossos móveis, tinha o tour, mas agora a gente tá num outro apartamento, ainda no mesmo condomínio que o anterior, mas a gente se mudou, porque a gente conseguiu comprar nosso próprio apartamento, então não estamos mais morando mais de aluguel, né, graças a Deus a gente conseguiu comprar o nosso, no mesmo condomínio, no mesmo bloco até, só que um andar um pouco mais baixo, né, porque aí fica bem melhor, que não precisa ficar morrendo de subir escada, porque não tem elevador por aqui. Então nesse novo apartamento mudamos um pouco as coisas, né, o lugar dos móveis, e o nosso quarto agora está assim, não vou mostrar muito ainda, porque vai ter vídeo de tour, né, vai ter vídeo de atualizações mais detalhadas sobre isso, e o motivo da porta ali tá aberta, porque na mudança a gente que tem que desmontar e montar guarda-roupa, acabou que a porta ali deu uma quebrada, enfim, não tá fechando, mas vai ficar assim mesmo, até um dia a gente comprar outro, enquanto ele tá ótimo, tá durando, vai ficar assim. Então, só pra detalhar um pouquinho aqui pra vocês, mas eu vou contar melhor sobre isso no vídeo de tour, tá? Mas no ano passado, então, a gente começou a busca de comprar uma casa ou um apartamento, né? Verificamos com alguns corretores, buscamos muito, visitamos muitas casas e apartamentos, mas assim, tudo era muito fora do nosso orçamento, que era R$ 0 pra entrada e só o valor praticamente do nosso aluguel pra pagar uma parcela de apartamento também. Então foi bem difícil achar, até que a gente conseguiu achar esse. E aí eu vou dar mais detalhes pra vocês no vídeo, mas graças a Deus deu tudo certo, demorou um pouco, mas foi e agora estamos aqui. Já estamos morando aqui, então, gente, já tem tipo uns 3 meses, faz bastante tempo. E foi, assim, eu descobri que tava grávida e já foi ao mesmo tempo a gente nessa compra do apartamento, assinar documento na caixa. Então foi tudo muito ao mesmo tempo, sabe? Questão de comprar apartamento, mudança e gravidez, veio tudo junto. E os detalhes do relato da gravidez vocês já sabem, né, que eu contei no último vídeo. Pretendo fazer um outro vídeo explicando um pouco melhor sobre o problema que eu tenho, que eu tive, né, na gravidez, como seria, se por acaso eu tiver outra gravidez e tudo mais, pra que vocês mesmos sejam informados sobre esse problema que muito pouco se fala, não tem como você saber antes de você passar por isso e acaba que você perde seu filho e é horrível. Mas enfim, gente, como estávamos nesse processo de mudança, né, que veio tudo ao mesmo tempo, então a gente se mudou pra cá, a gente comprou muitas coisas novas pra cá também, né, então a gente ainda não tinha montado o quarto do Isaac, a gente só tinha poucas coisas, tipo, algumas roupas, algumas coisinhas, bebê conforto, mas tipo, móveis grandes, tipo guarda-roupinha, berço, a gente ainda não tinha comprado, porque a gente primeiro adaptou nossa casa, nossas coisas, compramos nossos móveis em si, e depois a gente ia agora no começo do ano, né, que começou, a gente ia começar a comprar as coisinhas do Isaac. Já tava pesquisando tudo pra comprar pela internet e tal, mas enfim, não deu tempo, aconteceu tudo o que aconteceu, né, como vocês já sabem. Então quando eu saí do hospital e vim aqui pra casa, meus sogros e o Christian guardaram tudo que tinha do Isaac, que era só mais roupa e coisas grandes, que era só bebê conforto, cadeirinha que ele já tinha, e tipo, tá tudo lá na casa deles, tudo escondido, pra gente não ficar vendo as coisas aqui. Então o quarto, que é o outro quarto sem ser o nosso, é o quarto da bagunça, igual sempre foi, não tem mais nada dele lá. O pouco que tinha, que ainda tinha umas roupas aqui, a gente colocou em cima do guarda-roupa, então tá tudo meio que escondido. E esse período, essa fase da vida tem sido bem difícil, porque é uma coisa que eu nunca lidei antes, nunca tive que lidar com uma perda de alguém tão próximo assim. Tipo, ninguém da minha família tão próximo já morreu pra eu saber lidar com o luto, sabe? Então pra mim é tudo muito novo e foi muito ruim passar por tudo isso, né, como eu contei pra vocês no relato do vídeo anterior. E aí tinha dias que parecia que um planeta Terra ia acabar, então eu senti a necessidade de procurar ajuda, então eu precisava de um psicólogo, né, eu sabia que iria me ajudar bastante, então marquei consulta com um médico clínico pra ele me dar um encaminhamento pra passar com um psicólogo, né, pra conseguir passar pelo convênio. Consegui passar, ele me deu encaminhamento, graças a Deus, tudo certo. Aí procurei psicólogo, gente, na cidade inteira e não achava, porque os lugares no aplicativo do convênio que falava, que aceitava, né, o meu convênio pra psicólogo, né, pra fazer terapia, eu ligava no lugar, tentava marcar o horário e eles falavam que não aceitava mais, então foi muito difícil achar um psicólogo. Aí eu resolvi colocar guia direto no aplicativo do convênio, colocando direto no aplicativo do convênio, ele mesmo autoriza e ele dá lá o lugar mais próximo, sabe, perto da sua região. Então eu coloquei no aplicativo do convênio e ele deu, gente, um lugar muito próximo do meu serviço, que é tipo pertíssimo, graças a Deus. Não sei como ele viu que é o lugar mais próximo da região de Sumaré que aceitava e é justamente muito próximo do meu serviço. Então comecei a fazer terapia lá, né, passar um acompanhamento aí com um psicólogo pra ele me ajudar a lidar com tudo isso, porque, como eu falei no vídeo pra vocês também, no vídeo anterior sobre o relato de tudo que aconteceu, eu já passei por muita coisa na vida, por mais que eu tenha só 24 anos, e em todas as coisas Deus sempre me ajudou, mas dessa vez, sabe, por conta da promessa que ele fez, ter morrido, e tudo que aconteceu, e o fato de Deus estar em silêncio todo esse tempo, como se ele não estivesse me vendo, apesar de eu sei que ele tá me vendo, que ele tá sentindo o que eu tô sentindo, que ele sabe de tudo, é como se eu não tivesse mais a ajuda de Deus, sabe? É como se ele tá em silêncio, ele me permite passar por tudo isso, e não tem uma resposta de porquê, como e qual o propósito disso, então parece que eu fiquei meio abandonada, por mais que eu sei que eu não tô abandonada, às vezes eu fico em silêncio, porque
tem que ficar em silêncio nesse período, a gente tem que entender também o silêncio de Deus, mas eu senti a necessidade, então, de procurar, né, um psicólogo pra ele me ajudar aqui, pra eu saber lidar com tudo isso. Então comecei o acompanhamento com o psicólogo, eu já tô na quarta, eu vou pra quarta consulta, né, já fiz 3 consultas, vou pra quarta na próxima semana, e tem me ajudado bastante a ver a vida com outra perspectiva, a ressignificar o luto, a saber lidar com isso e saber que tá tudo bem, às vezes eu ficar triste, às vezes eu ficar feliz, e ter os altos e baixos, né. Então é uma coisa que tem me ajudado bastante a sobreviver. Outra coisa que tem me ajudado bastante a sobreviver, gente, que eu percebi e comecei a praticar com mais frequência, assim que eu voltei pro trabalho, né, depois do período que eu tive que ficar em descanso, né, que eu tava de um período de férias ali, né, que eu tive que tirar uns 15 dias pós-parto aí, e assim que eu voltei pro trabalho, eu percebi que me arrumando melhor, eu me sentia melhor, tanto olhando, né, claro, externamente, mas quanto internamente também eu sentia que o dia fluía melhor e tudo mais. E aí quando eu percebi isso, eu comecei a praticar todos os dias. Então agora, pra ir pro serviço, eu sempre tô me arrumando melhor, colocando uma roupa que eu me sinta mais bonita, colocando sandália em vez de tênis todo dia, nada de calça jeans, colocando acessórios, arrumando meu cabelo. Aí eu passo também um batom pra não ficar com essa boca de morta aqui que vocês estão vendo, mas eu passo um batom, pentio aqui minhas sobrancelhas pra ela ficar bonitinha. Então assim, não é nada demais também, não faço uma maquiagem completa, não faço nada disso, mas o básico pra eu me sentir melhor, sabe? Eu percebi que quando eu me arrumava aparentemente, na minha aparência, eu me sentia melhor por dentro também, o dia fluía melhor e as coisas fluíam melhor. E baseado nisso também, eu comecei o quê? A minha casa tava vivendo muito bagunçada antes de dormir. Tipo assim, sabe quando você pensa, não vou lavar a louça agora não, amanhã eu lavo e deixo a louça lá e deixo a casa meio bagunçada? Eu percebi que a desorganização externa também causa desorganização interna. Então eu comecei o quê? Todo dia antes de dormir, dar uma geral na casa. Não é uma geral faxina pesada nem nada, é uma geral leve, vamos dizer assim. Só organizar realmente o que tá bagunçado, sabe? Colocar as coisas no lugar, lavar as louças, se precisar lavar alguma roupa, ou por serviço lavar a roupa, estender as roupas e recolher as canas no varal. Pronto, gente, só isso. Aí olhando, a casa fica organizada todo dia antes de você dormir e todo dia quando você acordar e você olhar, vai estar organizado também. Então parece que as coisas fluem melhor quando o exterior está organizado, a sua volta, você se sente bem com você mesmo, você também fica organizada. E aproveitando da organização também, eu comecei a organizar meus looks de serviço. Por quê? Eu passava muito tempo, quando eu acordava de manhã, pensando que roupa eu vou usar hoje, e aí quebrando minha cabeça. Só nisso, gente, juro, eu gastava tipo uns 10 minutos pensando na roupa que eu ia usar. Aí eu vestia, às vezes não combinava. Aí às vezes eu tinha que passar a blusa porque não tava passada, a blusa de serviço social. Então dava uma trabalheira e eu demorava muito depois que eu acordava. Então o que eu comecei a fazer? Geralmente eu faço isso no final de semana, domingo ali no máximo. Eu pego todas as minhas roupas de serviço que já estão lavadas, já passo se precisar passar, né, as sociais, e separo, gente, toda a roupa de serviço, a blusa com a calça que eu vou usar, e se possível com cinto, algum acessório, eu já deixo tudo separado. E aí eu coloco então nos cabides, a roupa é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, uma seguida da outra, assim já. Então aí quando eu acordo todos os dias pra trabalhar, eu já sei que roupa eu vou colocar, porque ela já está separada, já pego ela ali, né, coloco e escolho em si, às vezes uma coisa ou outra, só um acessório, né, às vezes um sapato ali, uma sandália, mas é muito mais prático do que ter que escolher tudo e ficar experimentando, ver se dá certo ali. Então isso também tem me ajudado demais a fluir bem as coisas e a me organizar e me sentir bem também. E em conversa na última sessão também com a psicóloga, ela falou sobre isso. Ela falou que sim, é importante você estar organizada, se arrumar, né? Tudo que você faz do exterior, né? Ajuda você no seu interior também, ajuda a fluir melhor as coisas. Então é muito bom. Então o que tem me ajudado a sobreviver, me arrumar melhor pra ir pro serviço, deixar minhas coisas organizadas, né, minha casa, minhas roupas, fazer terapia, né, passar com psicólogo, tem me ajudado a ressignificar, assim, não vou dizer entender tudo o que aconteceu, porque ninguém consegue explicar tudo o que aconteceu, nem Deus não quer explicar, né, Deus quer ficar em silêncio, enfim, mas a sobreviver com isso, né, a lidar com isso, a pensar de uma forma mais positiva e não me culpar o tempo todo, não pensar de uma forma negativa, não viver os dias tristes e não conseguir sobreviver. Também comecei a pintar, gente, pintar Bobbie Goods com canetinha, sabe? Tem me ajudado bastante também, eu já pintei vários desenhos, e é uma coisa que ocupa a mente, ocupa a cabeça. Também comecei a escrever, gente, tipo um diário. Claro que eu não escrevo todo dia, porque a vida adulta, a gente não tem tempo todo dia pra escrever igual um adolescente, que consegue escrever todo dia no diário, né? Mas assim, de tempos em tempos, uma vez na semana, eu dou um catadão de tudo que aconteceu e vou e escrevo, sabe? Isso tem me ajudado bastante a colocar pra fora todo o sentimento, tudo que aconteceu. Então eu tenho escrevido um diário em si, que é um relato do meu dia ou da minha semana, né? Do que tá acontecendo, como eu tô me sentindo. Quando eu me sinto muito triste, quando eu vejo a necessidade, eu escrevo também, de repente, cartas para o Isaac, né? Pra ser uma forma de me expressar ali. E de tempos em tempos eu escrevo também cartas pra Deus, né? Carta pra Deus é como se fosse uma oração, né? Só que escrita ali, você tá escrevendo e colocando pra fora tudo que você tá sentindo. Então de tempos em tempos, às vezes eu também sinto a necessidade de escrever uma carta pra Deus, porque na carta fica registrado ali, né? Todo aquele seu sentimento. Numa oração, você faz a oração, Deus recebe do mesmo jeito, mas você mesmo, às vezes não se lembra, né? Da oração que você fez e na carta fica tudo registrado ali. Então isso também tem me ajudado a me expressar, a colocar pra fora, falar tudo que eu preciso. E claro que também o que tem me ajudado bastante é passar um tempo de qualidade com o meu marido. Então a gente assistiu muitos filmes no período que eu tava de férias, né? No período que eu fiquei afastada do serviço, pós-parto. Então a gente maratonava filmes e filmes, passava um bom tempo de qualidade. Agora a gente tem também, durante a semana, se possível, uma vez a semana, uma vez no mês,
saído também pra passear, pra comer, pra conversar melhor. É bom sair, né, ver gente, fazer coisas diferentes, não ficar só em casa preso o tempo todo. Às vezes a gente faz também de sair aqui no condomínio mesmo, dar uma volta aqui pelo condomínio, sentar lá fora, tomar um ar puro. Aí eu pego meu desenho, meus Bob Goods, vou lá pintar lá fora, é muito bom também. Também, gente, nesse período cortei meu cabelo. Não foi lá grandes coisas, grandes mudanças, mas eu vou deixar aqui uma foto pra vocês verem. Porque eu senti que o cabelo que eu tinha não fazia mais parte de quem eu era, porque tudo mudou, né? Eu sou uma mãe sem filho, né? Sem o filho físico, eu falo, né? E aí eu senti que não fazia mais sentido aquele cabelo que eu tava, e eu já queria cortar mesmo. Então eu cortei o cabelo, um pouco no comprimento, um pouco de franja também, porque fazia muitos anos que eu não tinha franja, que eu não tava cortando mais franja, mas cortei agora também. E mais uma atualização por aqui, acho que mais ou menos no meio do mês passado, no meio de janeiro, consegui voltar pra igreja, né, ir pra igreja. Tava com muito receio de ir, ainda mais depois de um episódio que aconteceu, foi acho que logo no comecinho de janeiro, né, eu ainda tava em recuperação e a gente resolveu ir pra igreja. E aí na igreja, cantou um hino, que é o hino que eu cantei pra vocês no último vídeo, né, que fala: não importa quanto tempo demore, as promessas do meu Deus não falharão. E aí de ouvir esse hino me veio uma tristeza muito grande, porque eu lembrei do vídeo que eu gravei, que eu tinha cantado aquele hino, e a minha promessa veio e pareceu que falhou, sabe? Eu sei que Deus cumpriu o que ele prometeu, né? Eu entendo isso. Não foi da forma que a gente queria, que a gente esperava, porque a gente sempre espera que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? Quando Deus promete uma coisa, a gente não espera que vai se cumprir, mas não vai ser da forma que a gente esperou, né? Que vai ser tirado de nós. Ninguém pensa nisso, né? Quem pensa que recebeu a promessa de que vai ganhar um carro, e a pessoa ganha um carro, e no outro dia um ladrão vai e leva embora o carro, sabe? Ninguém pensa isso. A gente pensa que a promessa vai ser concretizada por completo e da forma normal, da forma que a gente espera, né? A longo prazo, né? A gente não pensa que aquilo vai ser tirado de nós e que aquilo vai ser interrompido. Então, quando eu vi aquela música na igreja, eu fiquei muito mal, deu vontade de ir embora da igreja, porque não fazia sentido nenhum, sabe? Eu sonhei tanto, e como eu cantei pra vocês, né, no começo do vídeo anterior, eu falando sobre que eu sabia que ia dar tudo certo, sabe? Porque Deus tinha me prometido, e eu cantei a música no final, e aí tudo me causou um gatilho pra não querer mais nem pisar na igreja, porque não fazia sentido que as pessoas ficavam falando de promessa, que promessa se cumpre, dá tudo certo, e pra mim não deu, sabe? Então depois disso eu não consegui mais ir, mas praticamente acho que no final de janeiro eu consegui voltar pra igreja, né, aos poucos, e entendendo melhor as coisas. Eu acredito que ajudou bastante também as consultas com o psicólogo, né, me ajudou a entender bastante que a promessa se cumpriu, não da forma que eu esperava, mas se cumpriu, né. Por mais que eu não entenda, por mais que Deus fique em silêncio, por mais que eu questione, porque não faz sentido nenhum, por que tudo isso, ou porque eu, sabe, eu ainda consigo encontrar forças pra adorar a Deus e acreditar que não deu certo porque Deus não quis, né? Ele quis que acontecesse as coisas dessa forma porque nada sai do controle dele, mas eu confio que ele sabe de todas as coisas e ele tem o melhor pra nós, mesmo que a gente não entenda. Gente, tudo na minha vida sempre é um testemunho. Como eu contei pra vocês, do casamento foi um testemunho, a gente não tinha dinheiro. Da casa é um testemunho, eu vou contar pra vocês melhor como aconteceu tudo isso. E aí eu pensava assim, eu espero que quando eu engravide, que eu tenho um filho, não vire um testemunho, porque um testemunho sempre vem depois de uma coisa ruim, de uma coisa difícil, né, de muita dor de cabeça, de muita ansiedade, de uma coisa que não deu certo, vence um testemunho. E eu sempre pensava, espero que na minha gravidez dê tudo certo, não preciso de mais um testemunho, Deus, minha vida já é feita de muito testemunho, né? Mas aconteceu tudo o que aconteceu, né? Então acabou que vai virar um testemunho do mesmo jeito, porque não sei, gente, Deus olha pra minha cara e pensa, toda a fase da vida dela vai ser um testemunho. Só pode, gente, só pode ser uma coisa dessas. Eu quero começar lá no Instagram uma série de vídeos de Nem Sempre a Vida é Fácil, onde eu conto um pouco da minha vida, né, de como tudo é sempre mais difícil pra mim, aparentemente, tudo é um testemunho da minha vida, e eu espero começar essa série lá, e vou trazer essa série vinculada pra cá. Então toda vez que eu contar um relato lá, que vai ser curto, porque os vídeos de Reels só podem ir até 1 minuto, né, senão também fica muito longo. Sempre que eu contar um relato, uma parte rápida lá, eu vou trazer aqui o vídeo mais longo, mais detalhado, com mais detalhes pra vocês entenderem melhor. Espero vincular os dois, e espero que vocês se sintam conectados comigo, e ver que a vida de vocês não é só a vida de vocês que é difícil, a vida minha também é difícil, a vida de muitas pessoas ao redor é difícil também. Eu acredito que isso vai conectar muita gente, porque a gente sempre vê nas redes sociais tudo muito fácil, né? As blogueiras vai, engravida, tem seus filhos e ganha através de publicidade, todas as coisas do quarto, e fica mostrando como tudo é perfeito, e tem aquele parto perfeito, aquelas fotos bonitas, tudo por fotógrafo, e sabe, a vida real às vezes é difícil, nem todo mundo tem essas experiências assim, tem gente que passa por muita dificuldade, tem gente que não tem nem dinheiro pra comprar as coisas pro filho, tem gente que acontece como aconteceu comigo, e perde, e descobre um problema que nem sabia que tinha, sabe?
a vida de cada um é diferente, um do outro. Às vezes um tem facilidade em algumas coisas e dificuldade em outras, e outros facilidade em outras coisas e dificuldade em outras. Mas eu espero que, assim como eu, você se sinta conectado, que você não está sozinho, que nem tudo na vida é fácil. Aliás, pelo menos na minha é bem difícil, tudo sempre é um testemunho, tudo sempre é com muita dificuldade, tá? É tipo nos 45 do segundo tempo que tudo dá certo, mas no final eu sei que tudo dá certo. Enfim, né, ter voltado pra igreja é uma coisa que tem me ajudado também agora, né? Eu gosto muito de tocar, gosto muito de estar cultuando, né, cantar e sentir a presença de Deus, então é uma coisa que me ajuda bastante. E também espero logo começar a academia, que eu sei que provavelmente é uma coisa que me ajuda bastante, porque fazer exercício físico ajuda bastante no seu corpo, né, ajuda você a se sentir melhor, mais disposta. Então pretendemos começar a academia e espero que eu me sinta bem melhor e bem disposta e não morrendo, aí, pelo amor de Deus. Eu sei que a academia no começo é difícil, você fica morrendo, mas depois tudo melhora. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai me ajudar bastante também. Então esse é um resumo das atualizações por aqui, né, como tá sendo tudo isso, como eu tenho vivido, sobrevivido. Logo voltarei com um vídeo de tour pela casa, né, já tá tudo pronto, tudo no lugar, só me falta coragem de gravar mesmo, viu, gente? Mas o feriado de carnaval tá aí, que eu vou ficar 2 dias em casa, então pode ser que eu crie coragem pra gravar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho por aqui de como que tá sendo, né, que vocês tenham gostado dessa conversa. Aguardem os próximos vídeos e as atualizações, e até a próxima!